Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam ocúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Público, com certeza é porque eu preciso daquilo mais do que ninguém. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje fala sobre o autoconhecimento e a qualidade de vida. Tudo que o ser humano quer é ser feliz. Essa é a busca essencial do homem em todas as épocas, em todas as dimensões. E aí a gente já começa a trabalhar um pouco esse conceito do ser feliz. É claro que existem particularidades a respeito da individualidade de cada um. No entanto, a felicidade, sob o ponto de vista que é comum aos seres, é aquela felicidade que nos aproxima de Deus. Portanto, ser feliz, e é já até um clichê, nada tem a ver com bens materiais, nada tem a ver com este mundo em que nos encontramos. A felicidade é a identificação da natureza divina que reside em nós, porque nós somos deuses. Essa frase não tem nada de arrogante, essa frase não tem nada de prepotente. Essa frase foi dita por Jesus Cristo. Nós somos deuses. E como é que a gente deve entender esta realidade? Como assim nós somos deuses? Nós somos feitos da natureza divina. Ser feliz é você conseguir identificar a sua natureza divina. E por que é que a gente não consegue identificar essa natureza divina? Provavelmente porque alguma coisa nos veda essa visão mais transcendental. Cientificamente falando, sabe o que é isso? O ego. O ego é um mecanismo da nossa psique que foi criado para permitir que nós nos víssemos como individualidade. Afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Todos aqui estão destinados ao mesmo fim. Todos estão destinados ao mesmo fim. Você e o seu arqui-inimigo, caso você tenha algum. Todos nós teremos o mesmo fim. A chegada é a mesma, que é a felicidade. No entanto, em razão da individualidade que nós somos, potências divinas, o caminho para esse fim é livre. Então, cada um tem o seu caminho, cada um faz o seu caminho. E isso faz parte da nossa trajetória evolutiva. Ter qualidade de vida sob o ponto de vista espiritual, já que estamos em uma casa espírita e nos declaramos espíritas kardecistas, é ver esta vida de uma maneira um pouco mais transcendental. Qualidade de vida aqui não diz respeito, pelo menos no enfoque que eu vou trazer, a você ter uma boa vida material, você ter uma boa condição financeira, você ter bens para deixar para os seus filhos, etc. Isso até vem como consequência. Os bens materiais, essa estabilidade, né, que é necessária no mundo em que nós vivemos, ela até vem como consequência da busca espiritual. Porque Jesus também nos disse que nós devemos buscar antes de tudo. Gente, olha isso. Antes de tudo, o reino de Deus. E todo o resto nos será dado, porque é de graça. A abundância do universo é de graça. Todo o resto nos será dado por acréscimo. Então aí a gente já percebe que existe uma inversão de valores no nosso dia a dia. Porque primeiro a gente busca os bens materiais.
Primeiro a gente busca a estabilidade financeira, uma boa condição material na nossa vida. Muitas vezes, ou quantas vezes nós não dissemos já para nós e para os nossos próximos, olha, eu não vou me comprometer agora com esse trabalho do Centro Espírita porque eu estou estudando para concurso. Não, eu estou fazendo meu mestrado, então eu não tenho como assumir esse compromisso, não tenho como ir lá uma vez por mês, né, no segundo, no terceiro sábado de cada mês, para participar da entrega das cestas básicas. Não dá porque eu estou fazendo o meu mestrado. Quantos de nós já colocamos inúmeras desculpas que a gente usa como subterfúgios de argumentos ou de momentos da vida? Não, eu estou em um momento um pouco atribulado. O seu momento aqui é passageiro. E muitas vezes, quando nós desencarnamos e que a gente toma consciência do tempo perdido, é uma dor muito profunda. Então, o que a gente faz do nosso dia a dia e quais as prioridades que nós damos ao nosso dia a dia diz respeito também à nossa qualidade de vida. Porque aí você passa no concurso, você faz o mestrado, você faz o doutorado, você passa em um outro concurso, aí você compra um apartamento de 1 quarto, você compra um de 2, você compra um de 4, você se casa, enfim, e lá na frente você percebe que está faltando alguma coisa. E o que está faltando? Às vezes a saúde, às vezes a alegria de viver. Em suma, basicamente o que falta é a nossa percepção de que nós temos essa divindade, nós somos dessa essência divina. O autoconhecimento é tão importante para a felicidade que eu diria aí a opinião, tá? Que é inexorável nós fugirmos deste autoconhecimento. Pois bem, então, Rafaela, como me autoconhecer? Né? Afinal de contas, eu sou um pouquinho contra assim, esses manuais, né? O que fazer para se autoconhecer, mas a gente vai trazer aqui algumas ideias para a gente refletir sobre isso. Porque, afinal de contas, a partir do momento em que eu me conheço, eu passo a ver o mundo de uma outra forma. E aí não é que o mundo deixa de ter problemas, não é que a minha vida passa a ser perfeita porque a vida aqui não é perfeita, mas a minha visão sobre ela se modifica. E quando eu olho para as coisas com um outro enfoque, os problemas, os desafios, as frustrações passam a ter uma outra dimensão. E às vezes passam a ter até novos nomes. O que você chama de frustração, você de repente passa a chamar de oportunidade. O que você chama de um fora do seu crush, você pode passar a chamar de um livramento. E assim sucessivamente. Tudo depende da maneira como você vê as coisas. Mas para que a gente veja o mundo de uma maneira diferente, provavelmente nós teremos que ter dentro de nós algumas concepções, alguns conceitos que também se modifiquem. Então, galera, para a gente começar, eu começo falando boa noite, senhoras e senhores, agora já estou no galera, né? É assim, eu não consigo manter a formalidade, mas vamos lá. A ideia é a seguinte, galera. Por que a gente não consegue, muitas vezes, saber quem nós somos? Se eu pergunto para você quem você é, primeiro que é muito difícil a gente falar de si mesmo. Ou por uma falsa modéstia, que aí você não reconhece as suas virtudes, porque espírita não pode reconhecer uma virtude sua, senão é vaidade. Ora, mas se você tem uma habilidade, se você tem uma facilidade para perdoar, que bom, você já desenvolveu isso em si. Mas, nossa, eu tenho facilidade para perdoar, você não vai dizer isso. O que o espírita diz sobre si? Olha, ainda falta muito para a gente chegar lá. É sempre assim que a gente se vê. Sabe assim, é o mínimo do mínimo, mas ainda falta muito, sempre falta muito, sempre falta muito. Sempre nós perdemos encarnações inteiras, sempre nós nos endividamos horrores, é sempre assim que o espírita se vê. É um drama que o espírita parece um pré-adolescente. Eu tenho agora uma sobrinha que está na pré-adolescência, nossa, ninguém me ama, o espírita é meio assim, né? Ai, eu não consigo evoluir, todo mundo consegue, menos o espírita. Então, o primeiro passo, poxa, não seria uma falsa modéstia isso?
Porque todos nós aqui temos já qualidades, características que foram desenvolvidas e que bom! Primeiro passo, celebremos estas pequenas vitórias. A gente tem que olhar para a gente e ver o que a gente tem de bom. E se for necessário, escrever 3 vezes no caderninho, tatuar no corpício, escrever no caderno, no espelho, colocar aqueles adesivos de luz no teto, né? Meu filho, dá um jeito, mas todo dia reafirme isso. E por que todo dia reafirme isso? Porque a nossa natureza humana, ela é feita de comportamentos habituais. Uma mudança não é feita da noite para o dia. Você precisa criar hábitos. Daí vem a ideia de termos uma rotina. Daí vem a ideia de termos um comportamento repetitivo para que ele se internalize na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e que aí aconteça de fato essa tal reforma íntima. O termo é também peculiar e talvez um pouco capcioso, porque reforma íntima parece que você tem que quebrar o homem que existe em você, não tem uns clichês, né? Tirar o homem velho e fazer nascer o homem novo. Meu filho, você não tem que tirar nada, porque você já é Deus. Percebe que tem um contrassenso aí? Ora, se a minha natureza é divina, eu não tenho que tirar nada. A única coisa que eu realmente sou e que nunca vai mudar é a minha natureza divina. O resto muda. Seu corpo vai mudar, seu cabelo vai mudar, sua vida vai mudar, sua encarnação vai mudar, as circunstâncias, o marido, o sofá de lugar, o resto muda. Então, outro conceito que vem, né, sendo repetido ao longo de anos e que é essa ideia. Não, peraí, o negócio é o seguinte, do jeito que você tá, meu amigo, não dá para aproveitar nada, entendeu? É a recalchutagem total. Tira tudo e põe um homem novo. Que isso? Como tira tudo? A sua história é a sua história. E ela deve ser amada tal como ela é. Rafaela, como eu vou amar os meus erros? Aceitando-se. Porque vocês já perceberam que às vezes a gente aceita mais o outro do que a nós mesmos? Porque a gente acha que para ser bom, é outra coisa também que o espírita quer ser bom, eu quero ser bom. Você é Deus, você não tem que querer ser nada, você só tem que buscar ver essa realidade, porque é isso que nunca muda, o resto muda. Então coloque as coisas no seu devido valor. O seu problema de relacionamento, o seu emprego complicado, talvez a sua tristeza nesse momento da vida, aquela preguiça, aquela falta de vontade de viver, tudo isso é passível de ser curado, de ser vencido, de ser passado. Sem dor, não. Que é outra coisa que o tal do espírita, que se diz espírita, não posso sofrer. Ô, gente, isso não existe. Se está doendo, é lógico que não tem como você ignorar a dor. Né? Outro dia eu dei um exemplo, imagine, você levou uma facada, você se cortou. Aquilo ali está doendo, é uma ferida, está aberto. Ah, vou ignorar a dor porque eu sou evoluído. O que é isso? Terminou um relacionamento, não tem como não sentir essa dor. Né? Perdeu um emprego, não tem como não sentir esta dor. Ser espírita não é ignorar as coisas do mundo. É você dar um outro enfoque para essas coisas. Até porque se você não olha para a dor, se você não cuida dessa dor do seu braço, do seu corte, isso aqui vai infeccionar. Daqui a pouco tem que amputar o braço, por negligência sua. Então, se você não cuida das suas dores emocionais, daqui a pouco você está deprimido. Daqui a pouco você perdeu de fato a alegria de viver e daqui a pouco você não percebe mais essa natureza divina que você é. E qual é a consequência prática? Qual é a consequência no meu dia a dia se eu não tenho esse olhar de gratidão pelo ser que eu sou? Porque Deus me criou. Qual é a consequência prática? Ora, considerando que eu só dou aquilo que eu tenho, se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho aceitação por mim, eu não vou aceitar o próximo. E esse próximo é o próximo mesmo.
É o seu marido? É o seu filho? É a sua sogra? É o seu chefe? É o colega de trabalho do grupo do centro? Todas as vezes que a gente faz algo com alguém, se você for pensar um pouco mais, de maneira mais transcendental e buscar na sua vida, você vai perceber que você já fez aquilo consigo mesmo. Se você já mentiu para alguém, provavelmente você já mentiu para si mesmo. Acerca de quem você é, acerca daquilo que você quer. E você passou a viver uma vida que não era a que você queria, mas era a que os outros queriam. Isso é uma mentira para si mesmo. E aí você mente para o outro. Se você já iludiu alguém, provavelmente você já se iludiu. Se você já se vingou de alguém, provavelmente você já se vingou de si mesmo. Você se autopuniu. Quando você errou, você falou, sou a pior pessoa do mundo. Então, como é que eu vou amar ao próximo se eu não desenvolvo o amor por mim? E uma das maneiras de desenvolver o amor por mim é me aceitar. Claro, todos somos maduros, sem estagnação. Não é eu sou assim, eu nasci assim. Não, síndrome de Gabriela não adianta para a reforma íntima. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela eu sou, não é? Não adianta. Outra síndrome que não adianta. Ai, não dá mais tempo. Meu amor, enquanto você está respirando, dá tempo. Ai, perdão. É um tal de não dá mais tempo, né? Dá tempo sim. A gente tem exemplos, né? O cara que com 70 anos entrou na faculdade e se formou, o outro que com 55 mudou de emprego e foi... Dá tempo. O que é que falta, então? Falta um pouquinho do autoconhecimento, também pragmático. Agora vamos um pouquinho mais para o dia a dia. Como é que eu me conheço no dia a dia? Porque, beleza, reforma íntima todo mundo quer fazer. Quem não quer evoluir aqui? Levanta a mão. Ninguém, que bom. Todo mundo quer evoluir, né? Então, no dia a dia, como é por que falta esse autoconhecimento? Bom, é lógico que eu não olho para mim, eu não me aceito, mas olhar para mim é me observar no dia a dia, nos detalhes do dia a dia. Porque já que nós estamos nesse mundo pragmático, você acorda, você vai trabalhar, você vai para o seu curso, você vai fazer as suas atividades, você almoça, você toma banho, você chega a casa, você dá atenção para o marido, para o filho, para o cachorro, enfim. Às vezes não dá tempo nem de orar. Será que alguém aqui já falou uma vez, nossa, eu estava tão cansada que eu deitei, eu nem rezei. A gente justifica, né, a falta de contato com o nosso mentor pelo dia a dia corrido. Porque olha só como nós fizemos o dever de casa, como nós fomos pessoas, nota 10. Eu trabalhei direitinho, porque é esse mundo que importa, né, galera? JC falou o que pra gente? Busca primeiro o reino da terra. Primeiro faz seu mestrado, doutorado, pós-doc, etc. Aí depois você começa a orar, depois você começa a frequentar um centro, depois... Foi isso que JC falou? JC é Jesus Cristo. Foi isso que ele falou? Não foi. Ele falou o contrário. Mas você se diz cristão, eu me digo cristã, mas eu estou preocupada com o boleto que eu tenho que pagar. Então, comece a equilibrar. É lógico que você vai ser um cidadão responsável e claro que vai honrar as suas dívidas. Mas Eurípides Barçanu falou o que na nossa mensagem inicial? Honrai a natureza divina, que, esqueci o final, mas é honrai a natureza divina da qual você é feito. Essa é a essência. Leu agora na mensagem. Então, essa deve ser a nossa prioridade. Mas, Rafaela, seria muito fácil a gente evoluir no nosso lar, quem concorda? Eu concordo. Seria muito fácil a gente evoluir no nosso lar. Todos, né, volitando, todos com sempre aquele ambiente com aquela música maravilhosa e harmônica. Lá não tem fofoca, lá não tem maledicência, seria muito fácil. Porém, não é que a gente não evolui no nosso lar, não é porque Deus é mau, por que ele não me põe lá? É porque a nossa natureza não consegue nem compreender aquela vida. A gente não consegue se adaptar àquilo. Quando eu era criança,
O meu pai ouvia músicas de meditação, às vezes ele colocava canto gregoriano, enfim, ouvia músicas instrumentais e tal, e quantas vezes eu me lembro que eu falava, ai, gente, mas, nossa, essa música o dia inteiro, eu não aguento mais. Doida para ouvir um batidão, tipo assim, né? Então, às vezes, a gente não se compatibiliza com aquilo. Por quê? Porque não há o costume, não há o hábito. E para mudar o hábito, eu preciso entender uma coisinha. A natureza não dá saltos. Essa frase não é minha. Deve ser de JC também. A natureza não dá saltos. Se a natureza não dá saltos, por que você quer dar, meu filho? Não, eu não quero dar. Ah, quer. Não, eu não quero dar, eu quero dar um passo de cada vez. Ela fala, não, você quer dar todos os passos de uma só vez. Exemplo. Um fumante que diz que vai parar de fumar. Ele fuma 20 cigarros por dia. Aí ele fala, amanhã eu vou parar de fumar. Não fuma mais nenhum. E começa a ficar nervoso, começa a ficar irritado. Aí tem uma discussão, né? Aí fica-se uma semana, ou então passa a ter uma outra compulsão, etc. E nervoso, daqui a uma semana volta a fumar 20, 25, etc. Projeto Verão 2020, 2050, 2079. Projeto Verão. O que você faz? Você compra a roupa da malhação, você compra o tênis para academia, você compra a meia, você faz a matrícula na academia. Aí você vai o primeiro dia, vai o segundo, no terceiro, aconteceu alguma coisa e você não vai. Porque você diz o seguinte, eu vou malhar todos os dias a partir de amanhã. Concurseiro, aqui em Brasília, a cidade dos concursos. A pessoa não tem o hábito de estudar. A pessoa, talvez, até os 20 anos, ela leu um gibi inteiro. Mas aí ela resolve fazer concurso, e aí ela faz a matrícula no cursinho, e aí ela diz, eu vou então amanhã acordar 8 horas, aí eu vou estudar de 8 ao meio-dia, eu vou almoçar até 1 hora, né? E aí eu vou estudar de 1 às 6, aí das 6 às 8 eu vou fazer questões, das 8 às 10 eu vou ler os informativos do STF, do STJ, e aí eu durmo. Não dá certo. Além de ser uma autossabotagem, ainda que inconsciente, é uma maldade consigo mesmo. Porque você precisa negociar com você mesmo, meu companheiro. Sim, a gente tem que barganhar. Não adianta você dizer que vai estudar o dia inteiro se você é viciado na série X do Netflix. Seu dedo vai coçar para você ligar aquilo, entendeu? Então, o que eu faço? Negocie com você. No meu primeiro dia de estudo, eu vou estudar, então, 1 hora e vou assistir 5 episódios do Netflix. Ah, não, que isso, Rafaela. Mas aí, quando é que eu vou passar? Quando você se habituar a estudar 5 horas, sem que isso seja um sofrimento, sem que isso seja uma penalidade para você. Porque Deus não pune. Essa historinha de castigo de Deus, e que às vezes a gente fala para os nossos filhos, Deus vai te castigar. Você mentiu, você fez que coisa feia, já é uma mocinha. A criança tem 5 anos e a gente fala já é uma mocinha. Aí quando ela tem 12 e quer namorar, a gente acha ruim. Olha o que você fala para o seu filho quando ele tem 5 anos. Não, ele não é um mocinho, ele é uma criança. Mas a gente quer que ele tenha uma atitude de adulto. A natureza não dá saltos. Você nunca estudou. Mas aí você quer ser o estudioso. E como se não bastasse querer estudar 10 horas por dia, você ainda quer passar em primeiro lugar no concurso. E no primeiro concurso que você fizer. Você quer parar de fumar em 1 semana achando que é um vício? E assim nós podemos falar de todas as nossas viciações morais. A partir de hoje eu não falo mais mal de ninguém. Ô, gente. A gente fala mal de si mesmo. Quantas vezes a gente vai dormir insatisfeito com a nossa vida, insatisfeito com a nossa situação? Quando você vai dormir com raiva de si, você está falando mal de você. Não vou mais fazer fofoca. De uma vez, de hoje para amanhã, a natureza não dá saltos. Nós temos, Joana de Ângeles diz, né? Nós estamos presos ainda a atavismos, a comportamentos de décadas, de séculos,
que não nos tornam as piores pessoas do mundo, mas nos tornam seres com tais hábitos. Então, reconhecer que você gosta quando alguém vem dizer, olha, você viu o que aconteceu com fulano? É uma atitude de coragem, de honestidade e de maturidade espiritual, segundo Joana de Ângeles. Porque falar de si mesmo deve ser algo que você faça para você. Você não fala de si mesmo para sua namorada e ela não fala dela mesma para você. Porque em DR é impressionante a capacidade que a gente tem de analisar a psicologia mais profunda do nosso parceiro. Porque a gente fala, você faz isso, você faz aquilo, mas eu não fiz isso. É impressionante. Mas lembremos, muitas vezes, aquilo que a gente fala do outro é aquilo que a gente reconhece em nós mesmos. Agora, para isso, tem que ter uma coisa chamada maturidade espiritual. Auto-amor é isso. É você saber que às vezes você está manipulando aquela pessoa. É você saber que você está carente. É você saber que você não é autossuficiente. É você saber que você precisa de ajuda. Porque a gente tem vergonha de dar nome às coisas. Às vezes as palavras são inadequadas. Mas às vezes a gente chama carência de estresse. Ah, é porque eu estou estressada. Tive um dia difícil. Às vezes você está em um momento carente. Então, essa percepção que só é feita quando a gente olha para si com muito amor. Porque geralmente é isso que a gente faz com as crianças. A gente olha para as crianças, vendo aqueles seres com pureza, e aceitando aquelas tendências que vão se revelando, aceitando com todo o nosso amor. E tentando mostrar para aquelas crianças, para aqueles seres, o que são aqueles comportamentos. Façam isso com vocês. Por isso Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Vamos recuperar essas criancinhas que existem em nós. Porque é assim que eu vou olhar para mim e vou dizer, puxa vida, esse comportamento meu aqui revela um profundo egoísmo da minha parte. É só assim que você vai poder identificar isso em você com honestidade. Galera, a gente tem que parar de usar o mais na nossa vida. Claro, né, gente? Isso foi uma metáfora. Mas por quê? O mais é aquela conjunção, ela é chamada de adversativa, isso pouco importa, mas o sentido dessa conjunção é o seguinte. Você trouxe um argumento, uma fala, e quando você coloca a palavra mais, essa fala anterior perde toda a importância. E o que importa, na verdade, é o que vem depois do mas. Para a gente entender, esse exemplo eu adoro, aconteceu com uma amiga minha. Quando o palestrante fala, e foi uma amiga mesmo, porque às vezes o palestrante, para não se colocar em uma situação vexatória, né, diante de uma experiência da sua vida, ele fala que aconteceu com um amigo, né? Então, quando fala, foi uma amiga minha, você fala, mentira, foi com você mesmo, palestrante. Mas nesse caso, foi com uma amiga mesmo. A querida namorou 8 anos ou 9, um negócio assim, e estava naquela expectativa, né? Ah, vai me pedir noivado, etc. e tal, não. E aí veio um convite para jantar, coisa que já não acontecia há anos. E ela se embelezou, né? Se empolgou, vamos jantar. E foram jantar. E aí o que ele falou para ela? Olha, fulana, você é super companheira, você é uma amiga e tanto, nós vivemos momentos maravilhosos ao longo desses anos, a minha família te adora, você é a madrinha do papagaio, né, do meu vizinho, etc. Eu nunca vou te esquecer. Olha quantas coisas lindas, né? Tá tão difícil hoje em dia ouvir, me dá o seu telefone, imagina ouvir tudo isso de uma vez só, em um jantar ainda, romântico. Ela ouviu tudo isso. E aí ele disse, mas eu falo, se isso acontecer com você, pega a sua bolsa e vai embora. É a melhor coisa que você faz. Porque tudo aquilo que ele falou não tem importância. Porque ele vai dizer, mas
eu estou num momento de dúvida, eu quero dar um tempo, a gente vai terminar, etc, etc, etc. E aí eu pergunto a você, o que valeu você ser madrinha do papagaio e do vizinho? O que valeu tudo aquilo se ele quer dar um tempo e terminar? Então, essa conjunção mais faz parte da nossa vida para a gente colocar todas as desculpas que a gente imagina para justificar o nosso jeito de ser. Eu sou uma pessoa procrastinadora, aquela pessoa que adia as coisas que tem que fazer. Eu sou aquela pessoa que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e às vezes não termino muitas delas. E isso eu comecei a identificar de alguns anos para cá, porque isso começou a me trazer problemas pragmáticos no mundo de hoje. É um projeto que eu tinha que entregar num prazo, e aí eu peço mais prazo, né? Enfim, uma série de problemas. Uma conta que você tem que pagar e você esquece, e aí gera multa, uma série de problemas. Agora, para você admitir que você é procrastinadora, no meu caso, não é preguiça, não era depressão, não era tristeza, não era nada. Era simplesmente desorganização. Pense numa pessoa bagunceira. Mas bagunceira, galera, de já ter ponto assim de eu me relacionar com o homem e o homem ser muito mais organizado do que eu. Tipo assim, eu que deixo a toalha molhada na cama. É quase assim. Eu sou extremamente desorganizada. Eu sou tão desorganizada que se eu não tiver uma agenda para colocar tudo, o meu dia vira uma bagunça. Agora, por muitos anos, o que eu falava? Meu pai falava, minha filha, quando é para viajar, meu pai falava, filha, vai fazer a mala 2 dias antes, porque ele sabe que todo mundo vai estar pronto e a minha mala vai ser a última. E eu dizia, não, mas é porque eu estava fazendo teatro, mas é porque eu estava na sopa do centro, mas então olha o tanto de mais, que simplesmente eram subterfúgios que eu usava por falta de amor a mim mesma, para não dizer que eu sou uma pessoa desorganizada. Percebe que está no presente. Eu ainda sou. Agora, onde é que está o auto-amor quando você usa esse mais? Ora, eu queria ser perfeita. Uma pessoa que quer ser perfeita é uma pessoa que se ama pouquíssimo. Às vezes a gente usa, eu sou perfeccionista. E abre um sorriso, né? Eu sou perfeccionista. Tudo que eu faço é, nossa, muito perfeito, é muito bom, é muito... Olha, falta de auto-amor. Falta de auto-amor. Ninguém é perfeito. Aí o que eu falava? Não, mas é que eu quero ser, eu tenho que buscar o melhor. Quando você tem que buscar o melhor, você simplesmente busca, passo a passo. E aí eu comecei a me organizar. Não, olha só, hoje eu vou arrumar... Gente, não era o guarda-roupa, hoje eu vou arrumar essa porta do guarda-roupa. E assim eu fui indo e hoje eu já consigo achar os garfos e os copos na minha humilde residência. Enfim, o fato é entender que a gente deve se concentrar naquilo que é o essencial. E o essencial para você não é o essencial para mim, porque você é diferente. Você é tão divina quanto eu, quanto você, mas o seu caminho é diferente do meu. Portanto, eu devo me concentrar naquilo que é essencial para mim. Por exemplo, a procrastinação. E aí eu acordava... Sabe uma coisa que faz a gente procrastinar muito os nossos projetos de mundo e de reforma íntima? Redes mentirais. Melhor, redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Lá, todo mundo te ama. Lá, você sempre está no seu melhor ângulo. Lá, você sempre está agradecendo o perfume das flores. Lá, você sempre está jantando em um restaurante top das galáxias. E às vezes você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular. Isso é certo ou isso é errado, Rafaela? Nenhum nem outro. Se você é uma pessoa que consegue acordar, olhar para o seu celular 1, 2, 5 minutos, levantar-se, fazer a sua prece depois, estou dizendo que tem que ser antes, não tem regra aqui no autoconhecimento, porque tem que ter a aceitação. Então, se você é uma pessoa que consegue olhar 5 minutos para o celular, levantar, fazer a sua oração, seguir as suas atividades, ótimo. No entanto, a maioria das pessoas
não consegue fazer isso. Quantas vezes eu me vejo no meu celular, vou só ver aqui como é que tá meu Instagram, e de repente eu tô há 30 minutos, há 40 minutos. Gente, e assim, eu não tô há 40 minutos vendo o meu Instagram, eu tô há 40 minutos vendo as vidas maravilhosas dos outros. E, obviamente, eu estou há 40 minutos me deprimindo, porque, ora, se eu vejo que uma pessoa está postando uma foto em Paris, eu que tô aqui em Brasília, né, no meu quarto, com preguiça de fazer o meu almoço, quem que eu sou? Eu sou aquela espírita que nunca vou evoluir. Eu sou aquela espírita que falta muito, porque evolução é muito difícil. Reforma íntima é muito difícil. Ô, gente, vamos cair na real. Deus que criou tudo isso aqui, mandou o filho dele, JC, com todo carinho, com todo amor, para ensinar para a gente. Se o trem fosse difícil, Deus não seria todo bondade. Vocês concordam comigo? Deus não é aquele pai que... Não, peraí. Deus não é aquele pai que fala, não, peraí, vamos fazer isso aqui para ver se ele aprendeu. Essa história de que Deus pune e castiga, eu já falei, isso é lenda. Né? Quer dizer, a maneira como nós víamos há muitos e muitos anos. Porque um ser que é todo bondade, aliás, né, enfim, uma inteligência suprema que é todo bondade, que é todo perfeito, que é todo amor, não poderia fazer das suas criações ioiôs. Contou uma mentirinha ali pro seu chefe, né? Falou que estava doente, ou pegou aquele atestado ali com seu cunhado, só para ficar mais um dia em Caldas Novas. Espera aí que nós vamos te punir, vai perder o emprego. Não existe. A lei divina é lei de amor. Não estou falando aqui que faz o que você quiser, que tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, mas a lei divina é faça o que você quiser. Porque a consequência vai ser exatamente percentual aquilo que você fizer. Mas não é porque você já cometeu as maiores atrocidades, né, os maiores erros, que por isso você é a pior pessoa do mundo. E que hoje a sua vida é tão desgraçada, porque você foi a pior pessoa do mundo em outras e outras vidas. De fato, a nossa realidade, ela é 100% compatível com o que nós criamos. O que nós criamos, não com aquilo que Deus escolheu para nos punir. Não há castigo de Deus. Há consequência das nossas criações, ou nesta vida, ou em vidas anteriores. E puxa vida, se você perdoa o seu filho, se você perdoa muitas vezes o seu namorado, se você perdoa o seu colega de trabalho, por que você não pode se perdoar? Porque somente quando você verdadeiramente se perdoar, é que você vai passar a olhar o próximo como um ser passível de ser perdoado. Vocês conseguem então perceber que tudo começa dentro de nós? E que quando você começa a se ver nessa posição de protagonista da sua realidade, você ganha uma autonomia em termos de evolução espiritual, de reforma íntima e, claro, de qualidade de vida, porque você passa a ter paz de espírito. Ter paz de espírito não significa ter uma vida perfeita, principalmente se considerarmos vida perfeita como um conceito materialista e um conceito do mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo dos excessos. É muita informação, são muitas horas de trabalho, é muita procura, é muita busca do que fazer. Excessos, 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 muitos excessos. Vivemos em um mundo de excessos. Saibam vocês que lá naquele templo de Delfos, na Grécia, em que está escrito, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e todas as coisas, não é esta a única frase que tem lá. Existem 3 frases, e uma delas é, nada de excessos. Nada de excessos. Então, como é que você quer mudar hoje um hábito seu que está enraizado, né, há muitos e muitos anos? Querendo dar um salto e fazendo essa maldade com você.
Porque o processo, o final, ele é fatídico. Você se coloca uma meta super, hiper, mega, ultra plus advanced, inalcançável, se achando o ser perfeito ou querendo ser perfeccionista. Claro que você não vai conseguir. Nem digo claro, né? Eu estaria sendo um pouco até... Enfim, não existem regras, então pode ser que uma pessoa de tão empenhada, de tão comprometida com esse amor divino, tão identificada com esse amor divino, consiga, de fato, dar um super salto. Isso é possível. Mas falando em linhas gerais, se nós ainda estamos acostumados, e claro, se a gente vem buscar um consolo em uma casa espírita, imagino eu, que cada um aqui tem algum questionamento, estou dizendo conflito, sofrimento, uma vida, né? Mas tem, no mínimo, um questionamento acerca da sua existência, acerca de algo que quer melhorar. Isso é muito digno. Então, por que você se coloca essa meta inalcançável? Para no segundo dia você falar, putz, grilo. O ser humano, ele é alimentado de repetição. Essa ideia de os opostos se atraem, gente, ela funciona em duas situações. Nas pilhas e nas ilusões amorosas. Porque como é que você casa com alguém que prefere o dia ou você prefere a noite? Como é que você casa com alguém que gosta do rock and roll e você gosta do balé clássico? Enfim, também não estou dizendo que tem que ser igual, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a lei da atração, que é a lei do universo, é a seguinte, o semelhante atrai o semelhante. Não é assim? Se você estiver pensando uma coisa ruim, se entregar a pensamentos menos dignos, quem vem? O obsessor. Não é assim? Aí começa a se ligar, e é verdade. Eu falei de uma maneira meio didática, infantil, mas sem tirar a importância disso, porque é o que acontece, né? Daí a importância de boas leituras, de colocar uma música harmoniosa no seu ambiente de trabalho, na sua casa, porque a lei da atração é essa. O semelhante atrai o semelhante. Então, essa história de os opostos se atraem, se você coloca uma meta inatingível, inalcançável para você, você vai se alimentar de quê? De frustração. Frustração atrai frustração, que atrai desânimo, que atrai tristeza, que atrai depressão, que atrai o pensamento de que é muito difícil evoluir. E eu preciso de muitas e muitas vidas. Porque eu sou quem? Um espírita que joguei pedra na cruz. E agora estou sendo castigado por Deus. Você vai se alimentar dessas ideias. Agora, se você se alimenta de uma ideia de que você é uma semente, e hoje você floresceu, só que amanhã foi um período de seca, de estiagem, então você já não floresceu tanto quanto ontem. E que isto é normal, porque o processo de autoconhecimento é flexível, ele por si só tem idas e vindas, é muito mais fácil você se amar. E se você é flexível consigo, você passa a ser flexível com seu pai, com seu chefe, com seu irmão mais novo, consigo, né? Pessoas que são perfeccionistas, como eu, geralmente são pessoas radicais. Eu me lembro quando eu estava naquela fase Teletubby, meu primeiro namorado tinha lá os meus 18 anos, olha para você ver como eu era Teletubby. Com 18 anos, olha o meu pensamento. No primeiro mês ele me deu um buquezinho de flores, no segundo mês também, no terceiro não, aí eu terminei com ele. Hoje em dia eu estou vendo o tanto que está difícil, né? Então, galera, olha para você ver o nível, né? Pessoas que são inflexíveis. Eu não aceito que eu erre. Como é que eu vou aceitar que o outro... Não sei nem se isso é um erro, né, gente? Não mandar uma flor. Então, vejam. Agora, para eu admitir isso, demora um tempo. Por quê? Porque tem o mais. Parece que ele nasce junto com a gente, né? Não, mas, poxa, mas ele mandou no primeiro e no segundo mês, por que não mandou no terceiro? Está acontecendo alguma coisa? E aí vai a loucura, e aí o processo de se aproximar de Deus se torna, de fato, muito difícil, porque eu faço isso comigo. Então, o exercício de se olhar no espelho e dizer, eu me amo do jeito que eu sou,
o exercício de você saber que o valor que você dá ou a importância que você dá para as coisas do mundo não define o tipo de evolução que você está tendo. Rafael, não há nada indigno de você se dedicar por um tempo a um projeto de mestrado, de doutorado. Eu comecei a palestra falando sobre isso. Não há nada de indigno em relação a isso. Agora, o importante é você saber que este momento está acontecendo e que ele é simplesmente algo pontual nesta vida, nestas circunstâncias. Porque também não é legal você ficar se punindo. Ai, meu Deus, eu estou fazendo mestrado, mas eu devia estar no centro. Né? Ou o cara vai a um show de repente e fica se punindo. Ah, não, eu devia estar ouvindo a palestra, porque aqui o ambiente está pesado, etc. Aí também não adianta. É aquela história, né? Os hindus meditam e a meditação trabalha muito isso. A ideia da sua presença. Hoje em dia está na moda o tal do mindfulness, eu não sei muito falar essa palavra. Mas é você estar presente. Se você está na palestra, você está na palestra. E ainda é tão necessário a gente pedir que desliguem os celulares ou coloquem no modo avião. Se você está tomando banho, você está tomando banho. Você está cuidando da sua casa espiritual, desse corpo benéfico que Deus lhe deu. Esses dias uma amiga minha, ela tem dois sobrinhos, um deles tem uma síndrome que demorou um pouquinho o desenvolvimento. Então, ele andou bem mais tarde, ele falou bem mais tarde, enfim. E tem um outro sobrinho que não tem síndrome e que tem muita energia. E aí eu estava na casa dela, a mãe dela, que é a avó, né, falou para o menino que tem muita energia: ô, fulano, fica quieto, né, você não para, 1 minuto. E aí ela falou assim: poxa, mãe, mas graças a Deus, né, porque olha o outro, a dificuldade que tem. Então, assim, vamos ver o que é, de fato, importante. Não é verdade? Não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Isto é uma autossabotagem em relação a autoconhecimento. E, obviamente, qualidade de vida, nesse sentido mais transcendental, que é o que eu me proponho a falar aqui para vocês. Portanto, senhoras e senhores, eu queria fechar a nossa palestra, já está quase, né, ali no nosso tempo, dizendo o seguinte: tem também uma prática que pode ser interessante, eu trago aqui para vocês refletirem, sobre esse processo de saber quem sou eu, como eu estou hoje e que está tudo ok. Que é a seguinte: é um processo doloroso. Pessoas que fazem terapia ouvem muito isso, né? Fazer terapia é um processo doloroso, porque a terapia, quando bem feita, não adianta. Você vai falar mal de todo mundo lá, mas quando a terapia é bem feita, o terapeuta vai mostrar que a causa daquilo tudo esteve em você, sem que você se culpe também, né? Porque é o 8 ou 80. Ou a culpa é do outro, ou eu sou a pior pessoa do mundo. Nenhum nem outro. Mas você, por algum momento de distração, permitiu que aquilo acontecesse na sua vida. Essa frase é uma frase assim, de muita profundidade para que a gente, de fato, aceite isso. E se você não aceita no momento, ok. Porque não adianta você aceitar alguma coisa que você, de fato, não compreendeu, não refletiu, não se viu naquilo. Não é verdade? Então, é um processo de muita profundidade você perceber: opa, peraí. Mas mesmo aquela pessoa que está me processando judicialmente, foi porque em algum momento eu estava distraída e permiti, né, que houvesse uma aproximação, ou permiti, não me precavi em relação a alguns comportamentos que não levassem a esse litígio. É responsabilidade nossa, porque o caminho é só nosso. O destino é o mesmo, como eu falei, mas o caminho é só nosso. Então, talvez para a gente refletir um pouquinho, esse processo que deve ser, né, quanto mais contato você tiver com essa busca divina, melhor. Não vou dizer que deve ser diário, não vou dizer que deve ser, né, toda semana. Deve ser o que você conseguir neste momento, sabendo. O importante é você saber quem você é e saber por que você hoje não consegue. Ora, eu não consigo parar de fumar porque
não é porque eu não consigo, porque a minha esposa me estressa. É porque você ainda não tem uma força de vontade, uma determinação suficiente que te permite mudar o hábito, que te permite mudar a chave. Ah, mas o meu chefe já chega gritando. É o seu chefe. O controle está em você. Então, se você se irrita com aquilo, e você vai perguntar, mas quem não vai se irritar, Rafaela? Com uma pessoa gritando. Quem não vai se irritar com uma pessoa que está ali para te humilhar? Sabe quem não vai se irritar? Uma pessoa que vê o outro como um semelhante e que olha para ele com piedade dizendo, ele não sabe o que faz. Então a gente sabe qual é a nossa meta. Uma pessoa que não vai se identificar com esse ego, porque as nossas mágoas, elas vêm do nosso ego. É como ele fez isso comigo. Quem fez foi ele. Isso não está no seu controle. Então, talvez no dia a dia, a gente possa tentar mudar essa visão do que é real para aquilo que existe. Galera, realidade, o que é real e o que existe não são sinônimos. Parecem até sinônimos, mas não são. Exemplo. Todo esse mundo existe. É claro que existe. Eu estou tocando nisso aqui, né, na garrafa, microfone, etc. Meu corpo existe. Mas esse corpo um dia vai ele vai acabar, né? Vai se transformar. Vai perecer. A única coisa que é real é aquilo que não muda. Então, nós estamos em um mundo que existe, mas que não é real. Como assim, Rafaela? Real é aquilo que não muda. Esse conceito está no Livro dos Espíritos. A única coisa que não muda, Deus. A única coisa que não muda, a lei de Deus. Então, o que eu tenho hoje no meu mundo, as minhas circunstâncias, elas existem e é claro que elas devem ser olhadas com importância, como eu falei. O mundo é prático, eu preciso pagar a conta, eu me cortei, eu preciso me cuidar, etc. Mas, de fato, aquela mágoa que você causou ou que você sofreu, ela existe, é claro que existe, mas ela não é real. Toda aquela energia vai sim se transformar. E ter esses princípios, a gente se alimentar dessas verdades, dessas frases, por isso os hábitos salutares, leituras, né, meditações, etc., são ferramentas que nos fortalecem. Porque a gente precisa de força no dia a dia. Porque a gente precisa de coragem. Mas muito mais do que isso, a gente precisa de amor. Que começa dentro de mim. E que não tem nada a ver com egoísmo. Tem uma frase que diz que existem 3 coisas que a gente deve manter em segredo. A sua vida amorosa, o seu saldo bancário e os seus projetos. Nós espíritas podemos incluir uma 4ª, que é a sua reforma íntima. Você está procurando ser melhor? Não precisa falar para ninguém na família. Porque às vezes aquele mais próximo já vai te cobrar. Começou a ir ao centro, aí você faz alguma coisa, nossa, isso é porque está indo ao centro, hein? Imagine se não tivesse. Quando eu comecei a palestrar, nossa, mas como é que se dá palestra se você está fazendo isso? Então talvez, né, os seus planos possam ficar um pouquinho mais em segredo. Porque o seu próximo pode não entender, pode não ter essa. Porque quando a gente fala para alguém, não, eu pretendo mudar, e aí de novo vou trazer as DRs e os relacionamentos, né? Não, olha só, eu prometo mudar. No dia seguinte, o cara já vai te cobrar a mudança consumada. Você falou que pretende mudar, coitadinha de você, mas no dia seguinte, se você errar, ele vai falar, pô, você falou que ia mudar? Você falou, sim, mas né? Então, talvez com os nossos pais, com os nossos parceiros, com os nossos próximos, isso também aconteça. Pô, mas você está indo ao centro toda semana, o que adianta? Ô, gente, essa frase é de matar, né? O que adianta? Aí quem é você para dizer o que adianta para o outro, meu filho? Às vezes a gente não sabe nem o que adianta para a gente. Está adiantando nada ser na comunhão. Nossa, está adiantando nada. Olha lá o que está fazendo. Então, a sua reforma íntima, essa sua busca, é sua. É sua.
não é da sua irmã, não é do seu chefe, não é do marido, não é do pai, não é da mãe, não é do cachorro, é sua. E é tão bonito quando a gente olha pra gente falando, cara, é o meu processo. Você estabelece uma relação de intimidade com ele, sabe? Quando tá difícil, pô, JC, me segura aí que tá difícil. Às vezes eu falo, não sou perfeita não, tá? Pode vir aqui me ajudar. Falo, dou meus chiliques. Estabeleça. Seja íntimo de Jesus, seja íntimo de Deus, seja íntimo de você, porque a sua natureza é Deus. E quanto mais você se conhecer, mais você vai ter paz de espírito e paz no coração. Senhoras e senhores, muito obrigada pela paciência de vocês. Eu rogo a Deus que essas palavras nos inspirem da maneira como elas devem nos inspirar, de acordo com cada individualidade, que é tão bela quanto cada uma que aqui se encontra. Fiquemos todos em paz. Muito obrigada. Deixe seu corpo relaxar. Permita-se meditar. Liberte-se dos pensamentos diários. Livre-se das preocupações. Concentre-se apenas neste momento. Façamos juntos uma viagem ao interior de sua própria mente, respirando lentamente e profundamente, com o corpo relaxado. Neste momento, estará acompanhado dos espíritos de luz, missionários de Jesus Cristo que trazem energias de cura e luzes de fortalecimento. O passe vai ter início com a oração do Pai Nosso, para a elevação do pensamento e sintonia com os guias espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, lentamente permita que sua respiração ocorra de forma suave e profunda. Deixe-se relaxar como se seu corpo flutuasse nas nuvens, sempre respirando lentamente e profundamente. Sinta o relaxamento de cada parte do corpo, à medida que entra mais e mais em seu íntimo. Permita-se meditar, viajando internamente ao seu inconsciente, sentindo conforto e segurança, pois estará nas mãos dos guias espirituais e de seu anjo da guarda. Saibas que o passe para tratamento de enfermidades do corpo espiritual se destina à preparação do seu ser para o início de seu processo de cura. Sabemos que a cura sempre ocorre de dentro para fora. Curando-se a alma, o corpo também receberá a cura. Sabemos que o processo que gera toda a enfermidade, todo o sofrimento, todo o desequilíbrio e toda perturbação inicia-se a partir da desarmonia da alma. Sabemos que a alma é sensível à influência das energias e vibrações emanadas dos pensamentos. Compreendemos que a alma se fortalece a partir das energias do amor,
da paz e da caridade, da fraternidade e do carinho humano. Mas também ela pode se enfraquecer e se desarmonizar a partir das energias deprimentes, da raiva, mágoa, intolerância, pensamentos de vingança e inveja, sentimentos de solidão e abandono, a culpa. Por isso, façamos agora a limpeza espiritual, permitindo nesse momento que as energias emanadas dos anjos de Deus sejam removidas, pois elas estão instaladas no seu corpo espiritual. Permita a remoção de todos os sentimentos negativos e a retirada de sua mente de pensamentos infelizes. Deixe evaporar no ar como fumaça que será levada para sempre, sem jamais voltar. Libere todo o sofrimento e culpa, libere a mágoa, a raiva do peito, libere as dúvidas e medos, se desapegue do egoísmo. Este processo de limpeza se completa com a retirada das larvas e de todas as energias negativas impregnadas no corpo espiritual. Após tais limpezas, pode-se iniciar agora a fase de fortalecimento, a partir da elevação do pensamento e do recebimento de energias salutares. Sinta neste momento o recebimento de energias e vibrações em forma de amor puro, de compreensão e generosidade, da caridade e da felicidade. Sinta os raios provindos da espiritualidade de luz, penetrando gentilmente em todo o seu ser, fortalecendo e tonificando sua alma, equilibrando e harmonizando seu espírito, alegrando e trazendo bem-estar e segurança. Acompanhe agora a oração a Deus, nosso Pai, para agradecer este momento de louvor e bênçãos divina. Senhor Deus, Pai amado, entrego-me a Ti nesta hora em que recebo de Teus missionários a luz divina de fortalecimento e de cura. Agradeço-te, Senhor, pelo amor que me dedicas, pelas bênçãos para a minha saúde, do corpo e da minha alma. Agradeço-te, Pai amado, pelo dom da vida que me destes, pela alma imortal e pela experiência terrena para que eu possa evoluir. Agradeço-te pelas experiências felizes que me ajudam a sentir o belo e o bom da vida, e pelas experiências difíceis que me trazem lições e me auxiliam no fortalecimento através dos desafios e tribulações. Entendo minhas imperfeições, Pai amado, e assumo a responsabilidade pelos erros. E neste momento, Senhor, comprometo-me com a mudança pessoal para o meu melhoramento moral e espiritual. Prometo evoluir passo a passo, praticando o perdão e a tolerância, controlando meus impulsos infelizes e governando meus pensamentos deprimentes. Assumo o compromisso divino com o Senhor de praticar a caridade cristã, ajudando a quem necessita dentro de minhas condições e agindo com fraternidade e generosidade com o próximo. Prometo, Pai amado, valorizar de agora em diante a minha própria vida, através da autoestima e amor próprio,
cuidando de minha saúde e de minha dignidade humana. Assumo o compromisso, Senhor Deus, de valorizar e proteger a natureza e respeitar todas as formas de vidas, plantas e animais que cruzarem o meu caminho, harmonizando-me com tua criação. Prometo, amado Criador, amar a ti sobre todas as coisas, e de todo o coração e com todas as minhas forças, e amar meu próximo como a mim mesmo, para promover a paz e a harmonia no universo. E assim, amado Senhor, espero humildemente ser merecedor de tuas bênçãos e de teu amparo, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Por isso, agradeço profundamente as luzes e vibrações de energias divinas e salutares que me são entregues neste momento pelos teus anjos e missionários de luz para o meu fortalecimento e cura espiritual. Recebo tais energias de cura de forma a me fortalecer, equilibrar e harmonizar comigo mesmo e com o universo, com as pessoas e com a natureza. Acredito, Divino Pai Celestial, que agora, fortalecido espiritualmente, estarei protegido das influências perniciosas, dos espíritos infelizes e deprimentes que se aproximarem de mim para promover perturbação mental. Peço-te, amado Deus, que sempre me proteja de seres obsessores, encarnados e desencarnados, que enviam energias perniciosas para a minha desarmonia. Para isso, me manterei sempre vigilante, com o pensamento elevado, através de orações e preces, de pensamentos fortalecedores, em sintonia com Jesus Cristo e a espiritualidade de luz. O passe espiritual está chegando ao final. Agradeça a Deus por este momento sublime. Agradeça a Jesus Cristo pelas lições e orientações. E agradeço a espiritualidade pelas vibrações. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor do próximo.
Também desejamos que suas instruções aproveitem os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus.